Voltamos, já recebendo a deputada estadual Maria Mendonça, a nossa entrevistada desta terça-feira. Obrigado por ter aceito, deputada, o convite. Uma honra, um privilégio receber a senhora aqui. E eu já estendo o meu abraço de toda a equipe e também do nosso diretor-presidente, Jamison Machado. É um prazer muito grande estar aqui na TV Itnet, interagindo com o público. Acho que isso é muito importante, né? Nós, pessoas públicas, precisamos sim estar prestando conta do nosso mandato, né? Até porque fomos eleitos para trabalhar em prol do nosso Estado e da comunidade, da sociedade como um todo. E isso nos faz garantir de que necessário se faz estar participando, né, ativamente dessa parte que leva a informação e que garante, de fato, chegar a todos os lares, ou a maioria dos lares, para que a gente possa estar aqui se colocando sempre à disposição. Eu estou tomando um cafezinho, mas eu já ofereci um café para a deputada. A senhora não é muito fã de café, né? Não tomo café. Mas o que a senhora toma assim, geralmente? O que a senhora se alimenta na janta? Janta, não tem líquido, né? Janta. Sim. Tá tudo ok, Aleph? Tá tudo ok. Normalmente eu como raízes, macaxeira, batata, inhame. Na janta é isso. Sim. Geralmente raízes, cuscuzinho, a senhora é fã também? Cuscuz também, sim, mas cuscuz mais pela manhã. Aí toma um suquinho também à noite? Não. Só tomo, olha, muito difícil eu tomar suco, eu tomo água. A senhora gosta muito de água. Se Natural. hidrata muito, né, deputada? Esqueço. Esquece de se corre, eu esqueço. Mas tomo eu tenho uma garrafinha. o necessário para me manter viva. Eu tenho uma garrafinha de 1,5 litro praticamente, que eu carrego na minha bolsa. Diariamente. Eu acho que eu encho ela umas 2 vezes por dia. Nossa! E tem essa, tá vendo aquela jarra ali? Aquela jarra ali, meu amigo, eu encho ela umas 3 vezes durante um programa. Então eu me hidrato muito. Não faço isso. Mas preciso é bom, fazer, né? preciso fazer. Exatamente. Porque aí você nunca vai ter problema renal, nunca vai ter nenhum problema assim de ordem mais voltada. Diz que parece beber muita água, enche a barriga, cresce a barriga, por isso que eu estou encolhendo aqui a minha. Tarlen também está encolhendo ali a dele, mas a câmera não está te filmando, meu amigo. A câmera está nos filmando, né, deputada? Pois é. Veja, a senhora falou sobre a participação, né, de uma parlamentar, de uma política nos meios de comunicação, prestando serviço, falando para a sociedade o que está realmente fazendo ali na Casa Legislativa, seja ela Assembleia, Câmara de Vereadores e Câmara Federal. A senhora, isso é uma marca do mandato da senhora, de ser uma deputada participativa, de ouvir os reclamos da sociedade, né, de ir realmente, né, no estilo da senhora, do jeito da senhora, né, no pique da senhora, tentar resolver ali a situação. Não é isso, deputada? Sim. É uma marca do mandato, é? Sempre agir dessa forma, porque entendo que os problemas acontecem e você precisa dar vazão, né? Buscar, tentar se inserir para resolver. Mesmo que não resolva, mas você fez a sua parte, né? O que depende de mim, eu sempre me coloco à disposição, sempre estou acompanhando para e passo, sou muito atenta aos problemas existentes na sociedade, busco criar proposituras que possa chegar à Casa Legislativa para que os 24 deputados possam votar, aprovar e encaminhar para quem de direito, que é o governador, para sancionar. Busco fazer isso a partir das demandas da sociedade. As pessoas podem participar, você pode interagir através do YouTube, principalmente. Estamos ao vivo através das 3 plataformas, deputada: Facebook, YouTube e também
através do canal 1 da ITTV, que é a nossa maior audiência, para os assinantes da ITTV em Itabaiana, em todo o estado. Somos mais de 4 mil só em Itabaiana, mais de 10 mil em todo o estado. Então a gente tem uma audiência significativa para os assinantes, inclusive a TV Itnet é vice-líder de audiência dentro, né, do universo de canais. A gente só perde para toda a poderosa Rede Globo. Dentro do universo dos canais, né? Essa é a marca registrada do itabaianense, viu? Exatamente. O povo é bairrista. Mas aqui em Itabaiana eu fiquei sabendo que a TV Itnet vira e mexe, nosso programa aqui, né, bate lá a Globo para os assinantes, né? Mas estamos nas redes sociais, evidentemente. Deputada, vamos lá. A respeito de duas reivindicações da senhora, de duas cobranças incisivas durante todo esse período, durante esses 3 anos, principalmente agora desse mandato que a senhora está exercendo, que é justamente a rotatória para a rodovia João Paulo II, que liga Itabaiana a Campo do Brito, que ali é realmente uma fábrica de produzir desgraça e tragédia. Né? Porque ali provoca a roubadinha, todo mundo sabe. Né? Todo mundo faz essa roubadinha. Exatamente. Que termina em acidente, tragédia, enfim. E sobre a rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita, Candeias, enfim, sim, que vai sair agora. Dentre várias que a senhora reivindicou, que já está saindo, inclusive essa mesmo, para Lagarto. Mas vamos falar sobre a rotatória. Através da demanda que chega na senhora, a senhora foi buscar realmente a solução do problema com o governador, é isso? Como foi essa tratativa? Veja bem, houve assim alguns momentos em que eu cobrei muito do DENIT, porque é responsabilidade do DENIT. Sim, né? Exato. A 235 é uma rodovia federal que corta a nossa cidade e que é o DENIT quem tem a obrigação. Mas Alexandre, o superintendente, me informou de que não tinha recursos para realizar essa obra da rotatória. DENIT é um órgão federal, só lembrando. Um órgão federal, isso. Aí, então, eu dialoguei com o governador, mostrando a ele que aconteciam muitos acidentes, que eu tinha ido ao DENIT e que, infelizmente, o DENIT não tem recursos para realizar esta obra este ano. E aí foi quando ele, lá no CEALBA, ele... Surpreendeu a senhora? Fiquei, assim, muito, muito, muito agradecida, porque a gente sabe de quantos acidentes que já ocorreram ali por conta daquela roubadinha. E aí o governador nos informou que o próprio Estado vai realizar a obra. Olha que bênção. O Estado foi até o DENIT para poder receber essa liberação? Pediu a permissão. E o Estado vai realizar a obra. O DENIT não era, aliás, o Alexandre não era louco, inconsequente de não liberar. Mesmo porque ele é filho de Itabaiana. Ele é itabaianense. É itabaianense. O que é, deputado, um grande que o DENIT... técnico do DENIT. Sim, ele é funcionário de carreira. Funcionário de carreira. Sim, superintendente. Superintendente. Veja, assim, uma das pautas que a gente coloca sempre aqui em reivindicações é justamente a cobrança da presença mais presente do DENIT aqui em Itabaiana, principalmente, nessa região, porque o DENIT fica de Areia Branca, da Praça da Pomba para lá. Então a gente não sente a presença do DENIT aqui na região. A senhora cobrou também isso do Alexandre? Cobrei sim, eu estive lá, tem uns 2 meses, mais ou menos, que eu estive lá, tratando dessa travessia da nossa cidade, que estava muito feia, muito deteriorada. Ali nós temos um shopping, nós temos, assim, uma cidade que recebe muitos turistas, muita gente de fora, e estava muito, muito matagal, né? As abandono, árvores, viu, deputado? Abandono, as árvores sem podar, enfim. Aí mostrei, ele disse, não, nós vamos fazer. E agora tem uma turminha, eu passei, semana passada, tem um pessoalzinho do DENIT ali. Então, eles estão
fazendo alguma coisa, né? Sim. É preciso cuidar da travessia da nossa cidade. E também está muito escuro aquele Exato. canteiro central, Muito escuro. A BR-235, ela, na sua existência, na sua extensão, ela é toda escura, deputado. Me permita. Até aquela entrada de Aracaju ali, quando a gente chega ali em Aracaju para pegar a 101. Isso. Deputado, é complicado. Antigamente já houve uma iluminação naquele canteiro central da 235, que sai de Aracaju e se encontra com a 101. Mas depois as luzes foram, né, se apagando e não acenderam mais. E a situação é de feiura. Exato. Deputada, sobre o trabalho legislativo, a gente assim, acompanhou de longe as sessões remotas. Dificulta realmente que essas pautas de interesse da sociedade, de reivindicação, de cobrança ao Poder Executivo, seja cobrada com mais veemência com essas sessões remotas, porque assim, era a saída por conta do período pandêmico, que ainda estamos vivendo, mas num período mais crítico, mas dificultava a relação ali na Assembleia, né? Ou não? Olha, houveram momentos que sim, nas votações, quando tinha problema com a internet, né, queda de sinal, enfim, em algumas votações nós tivemos alguns problemas, mas no mais tranquilo, a gente pelo Google Meet, né, solicita a palavra, se inscreve e aguarda. Então, mas hoje nós estamos de forma remota e presencial. Hoje mesmo eu participei presencial, mas alguns dias eu estou fazendo remota porque tenho algum compromisso aqui na região. Então, mas assim, entendo que a sessão presencial, ela nos envolve mais, né? A gente interage com os colegas de forma muito mais participativa, mas entendo o que a direção da casa tomou essa providência e o presidente em exercício, Francisco Gualberto, ele está nos deixando bem à vontade. Tanto você pode participar remoto como presencial, mas eu prefiro presencial. A senhora é parlamentar, parece que, claro, a senhora exerceu o mandato, né, de prefeita aqui, evidentemente, com uma gestão equilibradíssima, os frutos, né, e o legado estão aí na cidade, né, aparente para quem quiser ver, mas a gente sabe, né, da força que Maria Mendonça tem no parlamento, ali na Assembleia. Então, é uma voz muito importante, né, para justamente defender essas pautas da sociedade. Eu sempre disse isso aqui no programa, deputado. Sempre falei. Olha, deixa eu só mandar aqui um abraço para o Elias Silva. Maria, ninguém lhe segura. Maria, ninguém lhe segura nas urnas. Só vai dar você. Lembro de 1992 como hoje. Boa noite, Elias, do Patu, município de Itabaianinha. Oh, que prazer, Elias. Prazer muito grande, viu, de você estar interagindo conosco nesse momento. Givanildo Ribeiro, Maria Mendonça, melhor deputada estadual de Sergipe. Luzia Ferreira, Itabaiana se orgulha da senhora e do seu mandato. Lealdo Vieira, uma deputada atuante, esta sim trabalha pelo povo. Adriano Barros, manda um alô para a galera da Sofia Bike. Um abraço. Fazendo jabazinho aqui, né, deputado? Verônica Paz, a nossa deputada, e aí colocou uns emojizinhos de coração para a senhora. O Marcos Costa, ótima pessoa, fiquei muito triste com o racha com o ex-prefeito. Ele disse, admira a senhora. Edson da Paixão, boa noite, valeu, obrigado pelo carinho. Neta Menezes, a melhor deputada, esta sim tem competência. As pessoas estão comentando, participando, enfim. Olha, tem um WhatsApp aqui, cadê o Jackson?
Põe aqui, por favor. Jackson, levanta aí. Põe aqui, por favor, o seu olhar. Põe aqui o WhatsApp do Foca, que é, na verdade, o WhatsApp de Jackson. Mas o apresentador é Foca. Então tem que falar o WhatsApp de Foca. O seu número agora é meu e seu, ok? Você vai mandar agora a sua pergunta, o seu áudio. E, assim, a gente vai solicitar mais vídeo, né, deputado? Porque é um programa de TV, as pessoas parabenizando, mandando uma mensagem, né, para a deputada. As pessoas estão assistindo pela Smart TV. Grave um vídeo com o celular deitado, na horizontal, assim, ó, celular deitado, e manda para cá, para esse número agora. Você que está assistindo pela Smart TV, através do canal 1 da IT TV, ou através do YouTube, grave um vídeo e mande para esse número, 999999910. É tudo 9, final 10. Muito fácil. Muito fácil, né, deputado? Não tem como você não esquecer. Então, mande agora a sua mensagem de vídeo, grave o seu vídeo com uma boa qualidade e mande uma mensagem para a deputada. Pode fazer uma pergunta também. A nossa produção está aqui para escolher os vídeos e na parte final da entrevista a gente vai soltando as mensagens, as perguntas, a participação popular aqui com a deputada Maria Mendonça. Deputada, sobre a rodovia Francisco Teles Mendonça, que liga Itabaiana a Moita Bonita. É realmente um trecho hoje mais perigoso da região por conta da falta da reestruturação, reconstrução dessa rodovia, já que as outras estão sendo reconstruídas. Foi pauta da senhora, cobrança da senhora? Sempre. Né? Foi pauta nossa todo o tempo, cobrando do governo, com proposituras apresentadas na casa, com indicações para que ele pudesse recuperar essa SE 170, que começa lá em Tobias Barreto, né, e que termina em Moita Bonita. E aí, com o Pró-Rodovias 1, foi feito de Tobias Barreto até Itabaiana. E vou abrir um parêntese para dizer que eu estive com o Birajara, o secretário de Infraestrutura? Da infraestrutura, da SEDURBS. Ele fui para reivindicar a recuperação das pontes. Sim. Porque as pontes estão muito deterioradas. Essas aqui mesmo, Sim, entre Itabaiana então, e Campo do Brito. Essas mesmo, inclusive as de Campo do Brito a Macambira. As pontes são terríveis, né? E causa assim, muito temor a quem precisa trafegar naquelas rodovias. Então, eu fui levar esse pleito, já havia feito uma indicação na Assembleia ao governo pedindo as providências e ele disse que, com certeza, vai recuperar as pontes, inclusive, eu mostrei uma de Macambira que está em estado muito deplorável, ele disse que vai alargar, porque ela é muito estreita, e lá no final, para chegar na cidade, tem também ali um espaço que é estreito demais, que vai também alargar. Então, assim, a recuperação da rodovia, inclusive ele disse, nós ainda temos uma camada, porque eu fui para reivindicar também a sinalização vertical e horizontal, porque estava acontecendo muitos acidentes, inclusive com óbitos, né? Sim. E aí eu fui levar esse pleito, dizendo a ele que já tinha feito através da Casa Legislativa, mas que eu gostaria de colocar assim, de forma muito contundente do quanto está sendo assim perigoso para quem precisa trafegar nessa João Paulo II sem a sinalização. Exatamente, aí, né? Vários acidentes, Então, inclusive uma colega, aliás, amiga de infância, deputada, de Nossa Senhora da Glória, estava vindo do trabalho em Lagarto, ela trabalhava no hospital em Lagarto, ela sofreu um acidente ali na rodovia, tem mais ou menos um mês e 15 dias, mais ou menos, no início do ano. Sim.
e infelizmente perdeu a vida. Ela colidiu contra um outro veículo. E, assim, vários outros acidentes. Depois teve um outro acidente fatal. Enfim, a falta de sinalização realmente é uma preocupação e precisa ser tomada providência o quanto antes. Providência, isso mesmo. Então, eu mostrei que precisava urgente sinalizar. Aí ele disse, nós ainda vamos passar uma camada e depois sim nós vamos fazer, porque já estamos retomando depois de Campo do Brito para Lagarto e vamos sim sinalizar. É preciso a população ter um pouquinho de paciência, porque ainda falta uma outra camada. Mas tem um período... já colocaram, né? Essa semana já colocaram a outra camada. Eu tomei conhecimento que já estava passando, coisa boa. Né, a outra camada. Então, eu quero crer, e aí vão fazer a revisão das pontes, né, as cabeceiras, ver o que de fato, as muretas, ver o que está deteriorado para recuperar e vão sinalizar. Mas no que diz respeito a Francisco Teles, quando os recursos do Pró-Rodovia 1 não foi suficiente para chegar até lá. Então ficou faltando o trecho Itabaiana-Moita Bonita. E aí eu fui lá também reivindicar para que ele colocasse nesse Pró-Rodovias 2. Por quê? Porque o Pró-Rodovias 2, ele vai, já tem o recurso e as obras já estão sendo licitadas. Aí ele me informou que não estava inserido, mas que o governador havia, porque o governador tinha me prometido e garantido, inclusive, que colocaria, que seria feito no Pró-Rodovias 2. Mas aí eu acho que no momento de preparar, né, escolher, foi esquecido de novo essa rodovia. Meu Deus. Aí ele me disse, não, mas o governador me disse que tem um compromisso com a senhora e que vai fazer, que a gente veja como é que insere aí com recursos do Estado, de que forma pode fazer para fazer esse trecho Itabaiana, Moita Bonita, que não é um valor tão exorbitante, não é? Mais ou menos quanto fica, deputada? 5, 6 milhões? Eu não sei precisar. Porque a de Moita a Ribeirópolis foi em torno de 8 milhões algumas frações. Eu quero crer que uns 6, 7 milhões, sabe? Mas eu não sei precisar esse valor. Mas assim, seja qual for o valor, é extremamente necessário. Né? Muito. E também nós lutamos muito com indicações e com visitas ao secretário, ao governador, para que fosse feito aquela Candeias, Malhador, Malhador Riachuelo. E graças a Deus, né, essa rodovia está sendo toda ela reformada. Isso é muito bom. Vai ser a rota para Santa Dulce dos Pobres, né? A Romaria, de Santa Dulce dos Pobres, Itabaiana até Malhador, inclusive, né? Isso. Mas assim, nós somos privilegiados, sabe, Foca? Imagine Itabaiana, que foi a terra que Deus escolheu para o primeiro milagre de Irmã Dulce, porque ela não estava já, né? Ela era uma freira que dedicou a sua vida aos pobres, que acolheu os abandonados, os que estavam sofrendo, os que estavam largados, né? E o trabalho que ela foi fazendo foi tornando-a santa, foi santificando-a. Exato. Né? E com essa santificação, quando de fato o milagre aconteceu, naquele momento, para a gente foi algo que a gente não tinha assim, na essência... Você era prefeita na época, inclusive, né? Na essência a gente não tinha, né? Mas aí depois, com o passar
do tempo. Inclusive, eu doei a estátua de Santa Dulce dos Pobres, que ainda não tinha sido santificada, à Maternidade São José, que é ali, sim, na lateral, tem uma estátua dela, né? Então, assim... A senhora lembra daqueles momentos? Porque, veja, a Cláudia, né, a Miraculada, que inclusive é mãe do prefeito de Malhador, Assisinho, já entrevistei ela algumas vezes, também o padre Almir, mas naquele momento a senhora era prefeita do município, a senhora lembra justamente como se deu toda aquela situação, ela enferma, porque, veja, hemorragia interna, há um tempo atrás, era assim um motivo de muitas mortes, de muitas mulheres que estavam ali dando à luz. Inclusive, a minha avó, a mãe de minha mãe, ela faleceu no parto de minha mãe. Minha mãe nasceu, 10, 15 minutos depois, a minha avó teve uma hemorragia interna e faleceu, né? Minha mãe não chegou a conhecer a mãe dela. E aí, esse fato poderia acontecer aqui em Itabaiana. A Cláudia poderia perder a vida ali minutos após o filho dela ter nascido, né? E aí, por intercessão, na época de Irmã Dulce, né? Eu quero justamente que a senhora lembre, na medida do possível, né, aquela situação em torno do milagre. Então, naquele momento, a gente não absorveu de forma assim peremptória, sim, de que havia sido um milagre. Comentou-se na cidade Saiu um boato, de que houve, de fato, aquela paciente que ganhou neném, mas que teve uma hemorragia que não estancava, e que o padre foi lá e rezou, orou e estancou. Isso correu, esse boato, todos nós tomamos conhecimento, mas a gente começou mesmo, né, quando foi levado esse fato lá para Roma, e aí ela foi beatificada. Ela, né? foi beatificada, né? E depois da beatificação, canonizada, aí né? ela foi canonizada. Então foi algo assim extraordinário, né, que ocorreu na nossa comunidade itabaiana. Inclusive nós temos uma propositura, né, Itabaiana, a terra do primeiro milagre de Santa Dulce dos Pobres. Isso é algo assim, né, que mundial. Exato, né? Mundial. É um fato que registra e que Itabaiana pode ostentar como a capital nacional do caminhão, como tantos outros, não é? Outros títulos, mas esse é diferenciado, porque trata-se de algo que divino, foi, né? Exatamente, divino, que foi a divindade que se tornou presente. Exatamente, que pôde realizar. Então, isso não tem preço. Nós precisamos todos os dias nos debruçar, né, e agradecer a Deus por Santa Dulce dos Pobres, está, não tenho dúvida, está nos orientando, intercedendo por nós, todos nós, e isso é para que essa devoção ela fique de forma assim muito forte no seio desta comunidade. Vamos lá, Maria, as pessoas participando aqui através do YouTube. A Elisamara Souza. Maria Mendonça, a melhor prefeita que Itabaiana teve e melhor deputada que Sergipe tem. Maria da aula de gestão pública. Vanúzia Araújo, boa noite, me orgulho dessa deputada da nossa Itabaiana. Rafael Nascimento, boa noite, Luiz Carlos Foca. Por aqui, Rafael Vaqueiro. Grande abraço para a deputada Maria Mendonça, essa eu garanto e confio. Neta Menezes, a deputada da família Menezes sempre. Cleiton Danilo está dizendo o seguinte, boa noite, quero agradecer à deputada Maria Mendonça pela indicação da reforma do Centro de Excelência César Leite. A sua contribuição foi muito importante.
o colégio vai se tornar agora centro de excelência. Daqui a pouco eu quero que a senhora fale sobre esse assunto, mas registrando aqui a audiência e a participação também do deputado estadual, seu colega Luciano Pimentel. Ele está dizendo o seguinte: Maria é uma excelente deputada que merece ser reconduzida à Alese. O seu colega Luciano Pimentel, grande deputado também, né? Grande parlamentar, pessoa muito centrada, muito equilibrada. E aproveito e mando um abraço, viu, amigo Luciano? De igual modo, peço que você também seja reconduzido, porque Sergipe só tem a ganhar. Bom, mas assim, quero agradecer a todas essas manifestações de carinho e dizer da Elisa Mara, que ela fala da gestora e da gestão. Elisa Mara, posso assegurar que foi a nossa gestão, foi a formação de uma equipe técnica competente, capaz, que nós trabalhamos diuturnamente, né, com o objetivo de garantir uma transformação e uma revolução nesta cidade no que diz respeito à gestão pública, buscando construir vários espaços como praças, e podemos citar a Praça General João Pereira, que foi assim, naquele momento foi uma obra extraordinária, né? Teve a Praça Frei Fidelis lá, naquele conglomerado de conjuntos lá, chamado Invasão, né? Que é o Maria Coriza, Manuel Pedro, Maria do Carmo Alves e o Francisco Teles, são 4, e o Luiz Conceição. São vários conjuntos, e aquela praça linda na igreja, também a Igreja Nossa Senhora do Carmo, uma igreja belíssima. Então, assim, mudou aquela área. Nós tivemos ali a oportunidade de construir mais um conjunto com 332 casas, que foi o conjunto Francisco Teles, e colocar toda a rede de esgoto, pavimentação, a paralelepípedo, em todos aqueles conjuntos. Então, foi um trabalho extraordinário naquela região de tanta vulnerabilidade social. Exato. Ali nós construímos uma clínica de saúde da família, ali nós instalamos um CRAS, ali nós reformamos a escola, aquela escola Benedito Figueiredo, ali nós construímos a Praça João Carteiro, que era um ambiente completamente de lixeira, deteriorado. Nós reformamos a Praça João Marcelo, tudo isso naquela região. Agora, foi um momento assim, muito que nós buscamos focar naquela região por se tratar de um ambiente, à época, de grande vulnerabilidade. Maria, veja, olha, eu era garoto, sempre tive, assim, presente em Itabaiana, que tenho familiares aqui, minha família toda do Agreste, família do meu pai, e sempre fui ligado em política, né? Porque o avô, o pai, o avô da minha mãe sempre era ligado nos bastidores, enfim, era um cara bem informado e me informava também. E aí, veja só, naquele momento, quando a senhora começou a avançar em Itabaiana, e a senhora citou aí algumas e pequenas obras, mas as pessoas começaram a comentar. Maria voltou para a prefeitura, os Teles voltaram para a gestão, para o poder, e não vão sair mais, depois, né, da perda lá em 89. O que foi que aconteceu, Maria? Em 2008. Isso, perdão. Em 2004 a senhora ganhou, né? Isso. E aí, 2008, o que foi que aconteceu de 2004 até 2008 nessa gestão da senhora? Aliás, janeiro de 2015 até dezembro de 2008. O que foi que aconteceu que a reeleição não se deu, não foi concretizada, deputada? Então, foi que faltou? Janeiro de 2005,
a dezembro de 2008, eu fui gestora. Eu não busquei fazer política na gestão. A senhora acha que foi um erro assim muito grande da senhora? Se a senhora voltasse atrás, não repetir esse erro? Sim, acho que naquele momento era necessário o que eu fiz. Porque eu fiz uma revolução nesta cidade. A senhora não se arrepende? Não, de jeito nenhum. Quem perdeu foi Itabaiana. Se eu tivesse sido reconduzida, Itabaiana hoje seria outra. Itabaiana cresceu de forma estrutural de lá para cá, porque nós construímos um plano diretor e amarramos no plano diretor que os donos de loteamento, eles teriam que lotear garantindo a infraestrutura, a energia, a rede de água, a pavimentação, toda a infraestrutura, que antes o dono do loteamento, ele loteava e largava lá. Tanto é que aquele conglomerado de conjuntos não tinha pavimentação a paralelepípedo. E nós chegamos em 2005 e fomos trabalhar para dar dignidade àquelas famílias. Então, se a senhora voltasse atrás, a senhora não faria política, a senhora continuaria fazendo gestão, é isso? Não. Naquele momento, se eu encontrasse o município como encontrei, eu faria gestão. Como foi que a senhora encontrou o município? Quem morava em Itabaiana, Foca, sabe do que eu vou dizer. O município estava, as nossas praças, com a pavimento, o piso todo deteriorado, aquela pedra portuguesa, né? Nós não tínhamos, nós tínhamos esses conjuntos todos sem pavimentação. Sem infraestrutura. Né? Sem infraestrutura. Era mutirão, era invasão, era todos os espaços, né? Sem infraestrutura. E aí nós começamos a adotar, para você ter uma ideia, esse calçadão Francisco Teles, aqui na Avenida Nivalda Lima, era pissarra, certo? No centro da cidade. A Rua Maria Angélica da Conceição, a avenida, que hoje é a Avenida Chiara, ali era, esqueço o nome, me falta agora o nome, mas assim, era tudo em pissarra, era lama, era poeira, no centro da cidade. E nós pavimentamos todas essas ruas, né, de acesso à Avenida Luiz Magalhães. Nós garantimos o calçadão, construímos o calçadão Francisco Teles, mas isso não foi apenas e tão somente nessa área. O que nós buscamos fazer foi algo maior, extraordinário. Nós criamos a SMTT, nós estruturamos o município para o desenvolvimento. A SMTT, a Defesa Civil, o Plano Diretor, certo? O Estatuto do Magistério, não é? E o Estatuto nós fizemos com o sindicato, né, participando diretamente da construção, certo? Com a equipe técnica, com a equipe jurídica, né? Foi assim, tudo muito voltado tecnicamente para a garantia de desenvolvimento. E aí nós conquistamos espaços estruturantes como o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica, 3 clínicas de saúde da família. Desculpe, não, um pigarrozinho acontece. Olha que a senhora não tomou café, viu? Eu tomo café e fico assim. Por favor, mais café aqui para a gente... 3 clínicas de saúde da família. Nós conquistamos a Universidade Federal. Exato. E isso, para mim, Itabaiana, nós precisamos abalizar muito bem isso. Itabaiana antes
e depois da Universidade Federal. José Carlos Machado disse que foi uma luta dele, a vinda da universidade para cá. Qualquer um pode dizer o que quiser, né? Mas Itabaiana e Sergipe sabe que quem convidou o reitor, então reitor da Universidade Federal, professor Josué, para vir a Itabaiana, na Câmara de Vereadores, convidamos todos os prefeitos da região e todos os presidentes de câmaras da região para uma sessão onde fomos formalizar um pleito e ele apresentar um projeto que elaborou para a extensão da universidade, a expansão. Então, aí, ele veio, apresentou, e ali naquela sessão eu fiz um apelo aos prefeitos da região, aos presidentes de câmaras, para que nos uníssemos em torno daquele projeto. Vamos fazer um manifesto onde a população dessas cidades possam assinar, né? Colocando o seu nome, identidade, tudo direitinho para garantir. E aí nós conseguimos 23 mil assinaturas, né? Enquanto os adversários ficavam na esquina dizendo: não coloque sua identidade não, você é louco. Quem você falava vai... isso? Os adversários. Quem, Luciano, na época? Os adversários. Sim. Então, enquanto faziam isso, nós estávamos nos supermercados, nas casas comerciais, com um espaçozinho ocupando e pegando, colhendo as assinaturas. Machado não tem contribuição para a vinda da UFES? Na avaliação da senhora? Olha, Machado, quando a UFES já estava, né, pronto, até aí nós tivemos, né, até esse momento, nós fizemos a nossa parte. O que fizemos, então? Começamos a solicitar da bancada federal que agendasse com o ministro, para que nós fôssemos lá levar esse nosso manifesto e um relatório mostrando a capacidade que o nosso município tinha para receber o camping. Uhum. E foi aí que eu pedi a Jorge Alberto, foi meu colega, deputado estadual. Ele estava como deputado estadual? Como federal. Ah, sim, certo. Ele e José Carlos Machado estavam como federal de Sergipe. Não é? Então, eu solicitei... Aos dois? A Jorge Alberto. A Jorge? Jorge. Porque eu já tinha ido ao gabinete de José Carlos Machado, né, para formalizar um pleito para a nossa cidade, que era para a construção daquela Praça General João Pereira, sim, com o projeto de Melcíades pronto. Eu fui e ele me disse que não, que em Itabaiana a resposta foi essa. Não posso, prefeita. Itabaiana eu tenho lado. Então, aí, ele era aliado a Luciano na época? Sim. Certo. Aí eu fui, então, a Jackson Barreto, que era deputado também. E nunca mais a senhora procurou Machado para nada, depois disso? Não, depois disso, porque eu fui e ele me deu essa resposta. Aí fui em Jackson e Jackson disse: deixe comigo que eu vou colocar a emenda para você realizar essa grande praça em Itabaiana. Uhum. E construímos a praça. Certo. Então, foi aí onde eu pedi a Jorge Alberto. Jorge Alberto agendou a audiência com o ministro e nós fomos lá ao ministro. Estava toda a bancada, aí eu convidei toda a bancada federal, né? Inclusive Machado na época. E todos os prefeitos da região. Certo. Todos. E de polos regionais. Certo. Né? E lá, enquanto eu fui com um calhamaço deste tamanho, né, de assinaturas, de um relatório muito bem consolidado, solicitando aquele grandioso projeto para a nossa cidade, os outros, uns foram com ofício e outros foram sem nada. Aí o próprio José Carlos Machado, não é, com o ministro,
o ministro me elogiou e disse, veja como a mulher é cuidadosa, como a mulher é zelosa. Ela vem para cá com um aparato que já assusta a gente. E uns trouxeram um ofício, outros... Então, José Carlos Machado reforçou que essa era a marca do itabaianense e tal. Sim. E foi aí, né? O ministro, então, quando nós nos despedimos, aí ele disse, deputada ou prefeita, desculpe, prefeita, vamos analisar com todo carinho essa sua intenção. E aí a senhora foi surpreendida, o povo de Itabaiana também, positivamente, com a vinda do ex-presidente Lula aqui para Itabaiana, para justamente dar o pontapé inicial. O saudoso Marcelo Deda, que fez essa articulação. Eu solicitei a ele e ele disse, vamos sim, vamos lutar por isso. Ele era prefeito de Aracaju e aí eu fui lá. Ele disse, é meu compadre, vamos lutar por isso. E foi quando, então, ele veio. E José Carlos Machado aí já estava certo que era Itabaiana e tal, já tinha... Aí ele colocou uma emenda, me parece, não sei se foi uma emenda à época, para ajudar, né? Mas, assim, nós tiramos um colégio que estava no CAIC, instalamos em um espaço, alugamos um espaço e colocamos e entregamos o CAIC para ser reformado e, de fato, poder instalar o camping da Universidade Federal. Então, assim, foi uma somação de forças. Quantas pessoas que se dedicaram, por exemplo, lembro-me de 2 pessoas que eu não esqueço, que chegaram ao meu gabinete, a professora Marineusa e a professora Edivalci, e me disseram, eu estou assim, assustada, porque ficam pessoas na esquina dizendo a quem está vindo que não dê seu documento, não assine, para que isso? Isso não tem nada a ver. E terminou com um resultado esplendoroso, graças a Deus. Porque, veja, o cidadão não torcer para o sucesso de um grupo político que ele não faz parte, a gente pode até entender. Olha, eu quero que aquele grupo político não obtenha sucesso, eu quero que o meu agrupamento chegue na vitória. Isso aí tudo bem. Mas você torcer contra e fazer campanha contra a cidade. Você estava fazendo campanha pedindo para as pessoas não assinarem o baixo assinado para a chegada da Universidade Federal. Isso é grave, é gravíssimo, deputado. Naquele momento foi assim, graças a Deus, né, que o pessoal resistiu a tudo isso e trabalhou, né, com muito afinco para que, de fato, nós conseguíssemos as 23 mil assinaturas. Porque não é fácil, viu? 23 mil assinaturas colocando a sua identidade é muito difícil. Exato. Né? Mas, assim, foi algo extraordinário. Né? Todos, a partir daí, se somaram e tal. Enfim, nós tivemos o IFES, que foi outra problemática. Eu quero, daqui a pouco, entrar nesse assunto, deputada, me permita, por favor. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Nosso intervalo aqui é mais curto do que um coice de bacurim. A senhora já viu um coicinho de bacurim? Não. É bem pequenininho, é bem curtinho, porque a perninha dele é bem pequena, né? Coice de anão também é curto. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vem com informações, né, sobre essa luta, a batalha da deputada, também para trazer o Instituto Federal de Sergipe aqui para Itabaiana. E também, eu quero que a senhora esclareça, não é uma situação que eu falei no ar, mas é algo que eu fiquei sabendo. E eu quero que a senhora, daqui a pouco, possa dar a versão da senhora a respeito do evento que aconteceu na última sexta-feira do SESC, porque muita gente sentiu falta da palavra, do discurso, da fala da deputada Maria Mendonça na tribuna. Por que Maria não foi convidada para falar na solenidade de inauguração do SESC? Eu vou para o intervalo, volto em 1 minuto.
Muito bem, voltamos com a deputada Maria Mendonça, minha entrevistada desta terça-feira. Deputada, a senhora estava falando sobre o IFES, também um ganho muito grande na educação de Itabaiana. Né? Sim, grande, porque prepara técnicos, né, para estar atuando na nossa cidade e em outros municípios. O IFES tem um papel extraordinário. Como foi a batalha, a luta da senhora para que ele chegasse a Itabaiana? Foi grande. O governador, aí o Marcelo Dedé já era governador, e eu fui a ele dizendo, olha, nós conseguimos, né, um IFES, porém nós não temos recursos para adquirir o terreno, que era uma exigência. Sim. Aí ele disse, compre o terreno que o Estado paga. Você pode passar a escritura, daqui uns 4 meses o trâmite burocrático para o Estado pagar. Aí, assim, fizemos. Eu e Maria José, a nossa vice, sentei-me com ela e fomos ver o terreno, e a gente queria numa área de vulnerabilidade, que era para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam se enveredando por caminhos, né, não tão aceitos, para que visse que ali, né, tinha uma escola. A intenção foi essa? Foi essa, que eles começassem a despertar, a ir para o colégio municipal, que está lá na área, e que dali eles poderiam crescer, ir para aquela escola e se projetar. Não imaginava que o local do IFES tinha essa simbologia toda aí. Essa foi a nossa intenção. Bacana, né, isso. De chamar a atenção daquela comunidade que estava tão enveredada por caminhos tortuosos. Né? E foi aí onde nós compramos o terreno e pagamos. Cocínio nos ajudou nessa condição, e pagamos com um empréstimo que fizemos para aguardar o recurso do Estado. E o Estado, infelizmente, não pôde pagar. Por quê? Porque houve todo um contratempo, e quando foi tomar as providências, foi aquele ano eleitoral que a gente estava envolvido com não sei quantas obras sendo realizadas, e um momento eleitoral, e foi muito sufoco. Quando passou, que a gente foi correr atrás, não deu tempo. E aí o nosso adversário chegou para ocupar, e não teve mais como o Estado pagar. E quem teve que pagar, porque eu tinha empenhado a minha palavra, eu tive que pagar. Sim, claro. Infelizmente. A prefeitura, com o patrimônio, a gestão pagou. Não? A gestão não. Paguei com o patrimônio que meu pai deixou de herança. Com o terreno. A sociedade itabaiana sabe disso? Vendemos o terreno e pagamos. E Deus sabe que foi dessa forma. Meu Deus. Então, realmente... Mas, olhe, acho que... A senhora ficou magoada na época com Deda, ou não? Não, de jeito nenhum. Ele não teve culpa, não é? Os técnicos dele que não deram celeridade, e aí não aconteceu. Depois ele ainda tentou com a Procuradoria do Estado para ver de que forma podia, mas não podia. Não era viável também diálogo com a gestão? Não, porque se passasse o dinheiro para o município, a gestão ia aplicar em obras que ele pudesse, né, estar realizando, e não garantir uma obra do passado. Esse pórtico aqui da entrada de Itabaiana, pórtico muito bonito, por sinal, emenda do ex-senador da República, Eduardo Amorim. Sim. Lá em 2007, 2008, a senhora deixou, né, o início, né, dessa obra. Como foi justamente o planejamento, né, para que o pórtico fosse construído aqui na entrada, ali no nascedouro da Avenida Doutor Luiz Magalhães, né?
o nosso pórtico era um pórtico belíssimo, né, que tinha 23 metros de altura, né, de qualquer ponto da cidade ele era Sim. visto, luminoso, mas, infelizmente, quando nós saímos, quem chegou buscou mudar o projeto, modificou e fez um buraco lá no meio da avenida e deixou lá, e não construiu. Quando o Valmir chegou, deu, né, continuidade e concluiu a obra, assim como deixamos os recursos. E já para a licitação, não licitamos porque perdemos a eleição, então deixamos para que quem chegasse licitasse. A praça de alimentação, a escola John Leno, Creche John Lennon. a creche, Sim. escola de educação infantil. A senhora reformou quantas escolas a aqui no município? escola lá do Coruja, Sim. nós reformamos e ampliamos 35 unidades de ensino. 35 escolas? 35. Acabadas, destruídas. E nós fizemos uma reforma ampla, com baterias de banheiros, com cantina, com secretaria, com sala de aula ampliada. Sim. Deputada, vamos lá, voltando àquela retranca que eu falei antes do intervalo a respeito do evento que aconteceu na última sexta-feira no SESC. A senhora estava presente, a senhora é aliada do deputado federal Laércio Oliveira, a senhora votou nele, a família Teles, o agrupamento, apostou no projeto político de Laércio em 2018. A Federação do Comércio, a FEComércio, SESC e SENAC, veio para Itabaiana com essa grande estrutura, um evento magnífico. Por que a senhora não discursou? A senhora estava ali no dispositivo, né, no palco, mas a senhora não teve direito à fala. E algumas pessoas estavam sentindo falta, já que a senhora, deputada do município, né, aliás, deputada do Estado, mas do município de Itabaiana, e também aliada do deputado federal. O que foi que houve? A senhora se sentiu desprestigiada, magoada com Laércio? Não. Acho que Itabaiana recebeu uma grande obra, e isso é o que marca e o que representa. Itabaiana, a obra, de fato, é para o porte da nossa cidade. E nós temos que ser muito gratos por aquela grande obra. Porque algumas pessoas estavam falando, né, de uma ligação próxima, de um relacionamento próximo entre Laércio e o ex-prefeito Valmir e o prefeito Adailto, lá naquele momento. Vamos falar dos nossos projetos. Como é que está a relação com a senhora, com Laércio? Nós temos muito o que falar, viu? Como é que está a relação da senhora com Laércio? Projetos e projetos. Mas como é que está a relação com Laércio Oliveira? Normal. Tranquila? Normal. A senhora pode ir para o PP? Qual partido que a senhora pode ir? Não, essa análise nós vamos fazer para a janela, né? Com a janela. Sim. Não tem nada definido, então? Não tem nada definido. Para onde a deputada Maria Mendonça vai, só quando a janela chegar. Aí sim nós vamos fazer a nossa escolha. Inclusive, o PSDB vai formar federação com o Podemos. E aqui no estado, o Podemos é ligado tem um domínio, claro, evidente, da delegada Daniele Garcia. A senhora pode continuar no PSDB ou a senhora pode ir para um outro partido? Chance zero de continuar no PSDB. Tanto é que eu fiz um mandato independente. Sim. PSDB, eu fui à última reunião lá, no mês, logo depois da posse, ele convocou uma reunião com a cúpula do partido. Ele e Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. E eu fui lá, e lá eu disse que, na reunião, que não iria compor na Casa Legislativa
nenhum bloco, o partido não, eu não iria, porque o partido não teve a consideração devida comigo na eleição. Não é? Então, por conta disso, eu iria assumir um mandato independente, sem estar compondo para realizar bloco partidário. Não quis. Então, o partido, eu estou nele porque o mandato, no entendimento da legislação, é do partido. Sim. Mas, em momento algum, depois disso, eu fui ao partido ou busquei o partido para alguma coisa. Essa atitude inconsistente, essa atitude Desculpe. incompatível que a senhora relatou ao presidente estadual, Eduardo Amorim, foi justamente essa questão da senhora estar no partido, ele ser candidato ao governo em 2018 e receber o apoio, né, do ex-prefeito, que a senhora já estava rompida. Né? Foi basicamente essa situação política que fez a senhora se afastar do PSDB, foi isso? Sim, a forma como fui tratada, não é? O partido não me tratou como aliada. Eduardo Amorim, que não tratou a senhora? Eu fiz um único ato público, né? Um único ato público, que foi uma carreata, porque eu fiz um ato na abertura do comitê, mas ali foi a inauguração do comitê, e um no encerramento na nossa rua, ali próximo à nossa residência. Somente 2 momentos. E aí eu fiz uma carreata e esperava contar com o nosso candidato a governo. Infelizmente, não contamos com a presença. Olhe, deixe-me dizer uma coisa. Dele, deputada. Deixe-me dizer uma coisa. Ele ia para esse evento? Ele falou para a senhora que iria? Sim, nós agendamos. Sim. Mas deixe-me dizer uma coisa. Isso é passado. Sim. O passado passou. Eu quero viver o presente, né, com o olhar focado no futuro. Então, esqueçamos tudo isso. Agora, no PSDB, óbvio que eu não vou ficar. Ele já disse que tem uma consideração muito grande pela senhora. E eu também, sempre tive. Nós somos amigos, ele muito garotinho e eu já mocinha, né? E a gente sempre ali juntos, sem problema. Tivemos uma convivência muito harmoniosa ao longo da história. A senhora falou que ele já agendou, que ele queria ir, que na minha avaliação, pelo que eu soube, ele queria ir. Mas ele foi impedido por alguém, por forças maiores. Olha, vamos esquecer, por gentileza. Vamos para o futuro agora. Eu quero falar... eu tenho muito que mostrar. E eu não tenho que me ater a coisas que não constroem, né? Mas o partido, qual a tratativa que a senhora está... Vamos falar do futuro agora. Ele falou sobre gestão, vamos voltar ao seu mandato, claro, evidentemente. Essa parte política, né? A senhora anda conversando com alguns partidos, a senhora pode revelar alguns que a senhora já recebeu convites? Não, esse momento está muito assim conturbado. Está todo mundo... na mesma condição, todo mundo procurando. Sim. Não é? Vendo as melhores oportunidades. Lógico que eu só vou para um partido que eu tenha chances reais de concorrer. Sim. Posso até não chegar lá, porque quem garante isso é o povo. Porém, eu quero ter chances reais de estar concorrendo à vaga. Em 2018, a senhora recebeu, a senhora sofreu muita perseguição. A senhora está preparada, as pessoas do seu agrupamento também estão preparadas para poder vivenciar, muito provavelmente, a mesma perseguição que a senhora sofreu em 2018, agora em 2022? Cada momento é um momento. Nós vamos colocar o nosso nome porque entendemos que ainda temos muito a contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. A senhora confia nas pessoas que admiram, que acompanham o trabalho da senhora? Confio, sim. Confio e entendo que... No legado dos Télios, no legado de Maria, né? O povo de Itabaiana e do estado de Sergipe é um povo inteligente, né? E assim, nós temos
um legado, uma referência, uma história que iniciou-se em 1964, não é? São 6 décadas, né? Então a senhora acha, realmente tem plena convicção, que em 2022 o povo vai dar a resposta que deu em 2018, principalmente aqui em Itabaiana. A senhora tem convicção, plena convicção, dessa resposta nas urnas que o povo vai dar para a continuidade do seu legado, o legado da família Telles? Olhe, o trabalho que realizamos, né, a dedicação com o nosso mandato e o respeito para com a sociedade sergipana nos garante um legado construído por um homem que deixou, eu ouvia ontem, né, em uma entrevista que o Dr. Walter Franco fez para me prestar uma homenagem pela passagem da minha data natalícia. Ele entrou numa entrevista e disse que Chico de Miguel, a cada 1000 anos, surge um. Então, eu tenho a emoção de dizer, eu sou filha deste homem. De um homem que dedicou a sua vida aos menos favorecidos. Quantas histórias lindas que nós ouvimos, nós, os filhos de Chico de Miguel, ouvem quando chega em qualquer ambiente do Estado, que diz, é um filho de Chico de Miguel, tem alguém para contar uma história dele, uma história de lhe encantar. Né? Exato. Quantas pessoas que dizem assim, eu tenho um teto porque seu pai construiu para mim. Eu pude sustentar minha família por conta da participação, né, do seu pai na vida da minha família. Não tem preço, isso não tem preço, não tem preço. E assim, a gente sai encantado com cada história que nos deixa inebriados. Nós somos orgulhosos dos nossos pais. Minha mãe, por si só, ela foi santa aqui na terra. Aqui, você imagine lá no céu. Minha mãe, uma pessoa assim, extraordinária, entendeu? E meu pai, de um coração que não tinha tamanho. Maria, então, em 2020, a senhora não podia, por conta, evidente, né, do seu mandato enquanto deputada estadual, mas ali já estava definido o nome de Carminha para disputar a prefeitura, porque algumas pessoas estavam cogitando a possível ida, né, de Chico Neto. Já te pedi, vamos falar. Maria não quer falar de política. Não, passado mas ficou passou. Definido ali, houve uma cogitação de um outro nome da família disputar ou estava realmente chancelado o nome de Carminha? Ali em 2020. Não houve nenhum, né? outro nome, né? Carminha foi um tanto resistente, ela não queria. Quais os motivos? Porque, assim, ela... Cansada, já contribuiu? Não, ela disse que já tinha dado a contribuição dela, né? E por onde passou, trabalhou de forma muito competente. E disse que já era hora de descansar e de cuidar dos filhos, da família, dos netos que iam surgindo, né? Já tem a filha dela mais velha, já tem 3 filhinhos, né? Recentemente teve gêmeos, um casal de gêmeos. Mas abraçou o desafio. Assim, abraçou o desafio, fomos à luta e acho que esse é o diferencial. É você dizer, independente do resultado, eu fiz a minha parte. Quem perdeu
é preciso que a população faça reflexão. Eu quero saber a opinião da senhora, porque em algumas entrevistas, às vezes isso não é pautado. Por exemplo, a avaliação que a senhora faz desse cenário da política nacional, né, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula. A senhora já teve com Lula aqui, ou seja, tem uma ligação também, né, com o PT estadual, com Marcelo Deda, foi o seu aliado, enfim. Tem uma ligação próxima de Eliane Aquino. Qual a avaliação que a senhora faz desse cenário nacional? A postura e o mandato que o atual presidente desempenha e também esse cenário também para as eleições que coloca Lula como o principal, né, o principal nome aí para vencer as eleições. Então, acho que hoje ainda não é com precisão que pode se abalizar esse quadro, né? Pode surgir aí uma frente que... A terceira via. Terceira via. Sérgio Moro que surge aí nessa... não sei, pode surgir aí uma frente forte que possa, mas isso a gente fica aguardando, né, que os acontecimentos. Hoje Sim. São eles dois, né, da disputa. Lá na eleição, nós não sabemos como será. A senhora vai se posicionar a nível nacional? Olha, nós somos políticos, né? Enquanto político, nós temos que nos posicionar. Mas esse não é o momento. A posição ocorrerá no tempo certo. Entende? Sim. Então, primeiro vem a janela, e aí eu vou fazer a escolha do partido, e a partir daí é que a gente vai pensar, não é, em como caminhar. A avaliação que a senhora faz do governo Bolsonaro? Do mandato dele? Ele foi infeliz em vários momentos, né? Com essa questão de resistir no que diz respeito na contramão, pensando na contramão da ciência, né, dos cientistas. Isso não foi interessante para o nosso país. E acho assim que cada um dá a sua contribuição do seu jeito, mas o jeito dele foi um tanto quanto infeliz nos encaminhamentos, no que diz respeito à pandemia. Exato. A senhora contraiu a Covid agora, em 2022. Como foi esses dias, né, infectadas, Maria? Terríveis. Infectada, melhor dizendo. Terríveis. Quais os sintomas? Eu tive dor de cabeça, dor de ouvido, eu tive a garganta muito, muito inflamada, né? Eu tenho rinite alérgica e atacou muito, muito. Assim, mas graças a Deus, né, que eu tenho outras comorbidades, mas já tive trombose, né, eu tenho uma mancha no pulmão, mas isso, graças a Deus, né, que assim, minha saturação baixou um pouco, mas depois recuperou e hoje sem sequelas, graças a Deus. Uma pauta que é inevitável a gente tocar aqui, deputada, é sobre o índice de assaltos em Itabaiana nos últimos dias. Terrível. Tem crescido muito, principalmente assaltos a motocicletas. A senhora, né, participou, não sei se a senhora levou essa pauta, né, para que o governo do estado pudesse reverter essa situação. Sim. Porque eu acho que o problema está no efetivo policial, porque é curto, reduzido. Sempre foi, né, deputada? Falei com o comandante da polícia. Capitão Marconi. O coronel Marconi. Isso, coronel, perdão. Isso. E ele se comprometeu conosco que o que eles alegam, de fato, né, é o quantitativo de policiais que, lógico, que é insuficiente para atender a um município de 100 mil habitantes, né? Então, assim, mas eu levei todos os problemas que ocorreram, né, os assaltos, invasão de chácaras, todo
todo um aparato de situação para que ele pudesse tomar as providências. E estamos aguardando, né? Eu disse a ele, inclusive, coronel, nós estamos precisando de assim, um tratamento de choque, de chegar, Exatamente, né? E dizer, vamos tomar resolver todas as providências e resolver. Vamos falar no popular, botar para chegar. Botar que nem a gente bota 1000 para jumento, com força. Isso. Né? Disse a ele que precisava ser algo assim muito forte, né? Como foi quando o Getão chegou aqui. Porque os marginais são fortes com o cidadão de bem e a polícia tem que ser forte com o marginal. Com o marginal. Claro. O marginal, ele tem que entender que a polícia é mais forte do que ele. Deputada, hoje, antes da senhora entrar aqui para conceder essa entrevista, eu coloquei uma manchete no ar falando a respeito de Fábio Mitidieri. Fábio, muito provavelmente, será o pré-candidato anunciado oficialmente pelo governador, né, da base governista. Inclusive hoje, fotos exclusivas, inclusive, nós colocamos de Fábio já no estúdio, tirando foto para anunciar a sua pré-candidatura de forma oficial. A senhora já conversou com o Belivaldo sobre política, com o próprio Fábio Mitidieri? Já, sim, já conversei. Já teve em reuniões? Já conversei com muita gente. E a senhora pode acompanhar a base governista? Né? Já lhe disse que nós vamos aguardar a janela. A janela é que vai nos nortear. A senhora já jantou, tomou um café da manhã, um almoço com o Fábio Mitidieri para tratar sobre isso? Não, almoço, café da manhã não. Mas um cafezinho no nosso gabinete já. Ele já foi até a senhora para justamente pedir o apoio, né, para a pré-candidatura? Já conversamos. Pode vir uma futura aliança por aí? Olha, eu já explicitei para você. Acho um cidadão de bem e do bem, né? Um jovem que tem, assim, o respeito da sociedade sergipana, né? Como político, não tem uma mácula, não tem um processo. A senhora é colega da irmã dele, inclusive. Sim, somos colega, boa colega, Maísa. E o pai dele, Dr. Luiz Mitidieri, gente finíssima. Foi meu colega por 4 mandatos. Essa conversa, a senhora pode dizer se está avançada ou não? Meu papel é perguntar, a senhora responde. Ô, Foca, olha, estamos conversando. Mas está avançada ou não? Estamos conversando. Então a senhora não descarta a possibilidade de apoiar um projeto político de Fábio do PSD? Não descarto, não. De jeito nenhum. Ok. Deputada, obrigado pela presença da senhora. Extrapolamos o tempo. Mais do que o normal. A gente pede desculpa aqui a toda a equipe. Obrigado. Essa série de entrevistas importantíssimas, recebendo as maiores personalidades políticas do Estado. Depois do Carnaval, a gente, aliás, logo no finalzinho da pré-campanha, né? Porque na campanha propriamente dita, a gente não pode convidar a senhora, porque tem que convidar todos os candidatos a deputado estadual durante o período eleitoral. Fica inviável isso. Mas no finalzinho, na última semana aí da pré-campanha, a gente já estende o convite aqui, né, para que a senhora volte para falar sobre Itabaiana, Sergipe, aí já com as definições, com os apoios definidos, para falar como a senhora vai caminhar para a disputa novamente de uma vaga na Assembleia. Obrigado, viu, deputado? Coisa boa, viu? Mas assim, quem agradece sou eu, o espaço. Desculpe as perguntas, ser incisivo, meu papel é esse. Claro, não, e obrigado. Fique à vontade, é que assim, as perguntas, né, de um passado, acho que o que passou, passou. Nós temos que pensar o presente e construir o futuro. Esquecer o passado, né? O passado, ele tem que ser, de fato, esquecido. Mas agradecer o espaço que me foi concedido
deixar um abraço para a grande audiência aí, viu? Jâmison e Jaciara. Sim, estão lá assistindo. Pois é, e dizer que, assim, quem ganha é Itabaiana com isso, né? Porque a TV Itnet está, como bem você disse, quase que no topo, né? Então, isso é o orgulho do itabaianense em ostentar, né, esses espaços tão estruturantes e tão capazes de projetar nosso município cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Hoje, com as redes sociais, é interessantíssimo. Tinha uma pessoa, eu estava concedendo uma entrevista numa emissora, e uma pessoa da França, participando numa entrevista. Meu Deus, veja. A gente tem muitos telespectadores aqui internacionais, inclusive. Pois é, muitos. Como nós estamos numa velocidade, né, um supersônico, que avança de forma assim extraordinária. Então, parabéns a toda a equipe, a você que está no comando da programação, que está projetando o nosso município e garantindo com isso dar visibilidade cada vez maior à nossa gente, né? Quantas pessoas que me dizem assim, eu quero saber qual a mágica, o que é que acontece nesse DNA do itabaianense. Exato. Né? Exato. Porque... Precisa ser estudado. Pronto. Um professor da universidade me disse isso. Deputada, nós precisamos estudar esse DNA do itabaianense. E o mais interessante é que contagia, viu? Contagia. As pessoas que vêm de fora, eu costumo dizer, olha, a cidade é bairrista e precisa ser. Mas quem vem com o espírito do trabalho, quem vem para respirar o trabalho, a dedicação, a luta, dá certo em Itabaiana. Então aqui é a terra do trabalho. Então quem vem para cá e respira e consegue seguir na mesma toada, né, obtém sucesso. Eu tenho um amigo que ele diz assim, a água de Itabaiana é diferenciada. Como? Ele disse, quem bebe da água de Itabaiana torna-se mais forte, fica mais capaz. Eu não sei o que é que acontece. Muito bem, Itabaiana. Mas nossa gente é muito dedicada àquilo que faz. Só um recadinho, faz deputada, com esmero. Para as pessoas que estão assistindo, siga a deputada Maria Mendonça lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Maria Mendonça. A senhora está sempre presente nas redes sociais, né? Nós estamos... aquilo que construímos na Casa Legislativa, nós temos que passar para a população, para que eles tenham conhecimento do trabalho que está sendo feito. Todo mundo acompanha lá nas redes sociais. Já sigo a senhora há muito tempo. Um abraço a você, tem que seguir todo mundo. Seguir todo mundo para poder ficar bisbilhotando lá. Ficar atualizado. Exato. Deixa eu só aqui mandar um abraço para a Kátia Santana, para Magna Santana, para Eclaí Nascimento. Hoje eu ingressei no maior e melhor grupo de política do estado de Sergipe, o Café com Política. O mais importante da história do jornalismo, da comunicação, da política sergipana. Obrigado, viu, Kátia, por a gente participar do grupo. Muito importante, só tem pessoas de peso lá. De vez em quando a turma dá umas declarações que a gente pode utilizar aqui. Obrigado a você pelo privilégio da companhia, o privilégio da audiência. Deputada, obrigado pela presença. E, claro, amanhã, às 7 horas em ponto, a gente volta com mais uma edição do nosso Itnet Notícias, ao vivo, através das redes sociais e do canal 1 da IT TV Plus. E lembre-se, vamos alimentar nossa fé para que os nossos males, os nossos medos morram de fome. Até lá.